morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Eu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-te da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Aqui nessa carta você vê muito bem algumas coisas que Paulo está falando a respeito da conduta e da forma como você precisa se policiar. Então a santidade que vem pela escolha de Deus, que vem pela intimidade de Deus, que vem pelo desejo de se aprofundar mais em Deus, agora leva você pelo caminho do autoconhecimento, do conhecer as suas debilidades e transformar isso e modificar isso. E ele fala: olha, não perde tempo em conversas sem proveito algum. Parece que ele está falando do Facebook, entendeu? Que você perde tempo respondendo palavras que não tem o porquê. Rodas de pessoas que falam o tempo todo querendo denegrir a palavra, transformar a palavra. Ele está falando: olha, não perde tempo, não perde tempo com essas coisas, não fica no meio dessas coisas, porque quanto mais você ficar no meio dessas coisas, você vai ficar a impiedade também vai alcançar o teu coração. Eu estou fazendo faculdade, e o curso que eu estou fazendo, né? O pastor Sérgio foi agora, né, graduado, psicólogo, lindo, né? Então vai me ajudar muito, porque eu estou agora começando o segundo período, no começo. Mas quando eu entrei na faculdade, isso acontece com todo mundo, não só, né? Provavelmente toda faculdade, a primeira coisa que o professor tenta fazer, ainda mais professor de filosofia, isso aqui, é desconstruir o seu entendimento de Deus. Aí o pastor, dentro da sala, aí começou a falar, eu falei assim: Deus, e aí? Pronto, né? Deus, e aí? O que eu faço? Deus não faz nada. Eu falei: mas Deus, não vai. Aí tinha os crentes também, levantavam a mão, falavam algumas coisas. Eu falei: Deus, não faz nada. Aí, desse tempo todo, eu só observo. Aí Deus vem trazendo essa palavra. Deus falou assim: caramba, são discussões, muitas da minha faculdade, isso, que ninguém chega a lugar nenhum. Fica uma bagunça. E é uma coisa que eu vi. Aí tem alguns que são evangélicos e que levantam o evangélico. Aí vai fazendo seus grupinhos de estudo. Eu sou o cara mais antissocial da sala. Eu chego, boto minha mochila, sento lá atrás, fico na minha. Antissocial que eu estou falando, ó, tem conversa com todo mundo, falo com todo mundo, só que eu sento sozinho, sento lá, pum. Aí os grupinhos sempre tem, né? Grupinho de escola, faculdade, vai se formando, um senta perto do outro, sei o quê. Então estou vendo lá um irmãozinho lá, que no primeiro dia falou: oh, você é irmão também, que bom, sei o quê. E naquele meio daquele irmão, aonde as coisas que se falam, que se levantam, as pessoas se levantando contra, levantando a favor, não sei o quê, e você já vê a conduta daquele cara já diferente. Por quê? Porque começa a tentar discutir, a falar, a não sei o quê, não levando lugar nenhum. Aí depois da aula
vencedor radical. Aí a questão da separação, da santidade, do estar diferente, do ser incomum, já foi embora. Porque você precisa olhar para você e começar a trabalhar de uma forma que você não entre pelo caminho que o mundo tenta tragar você. O mundo o tempo todo vai tentar tragar você a uma vida comum. O que é uma vida comum? Uma vida comum. Aí você tem que ser, é tão comum a vida que o mundo quer trazer para você, que não está na internet, então eu vou falar. Não está na internet não. Não estou falando mal da irmã. Eu também não estou julgando a irmã. Mas eu vou falar uma coisa que eu falo assim. Deus não falou isso comigo. Deus falou com ela, glória a Deus. Amém? Aí eu tenho que ouvir a irmã Baby falar. Não, eu estou aqui no Rock in Rio porque Deus falou para eu tocar no Rock in Rio. Eu orei, Deus falou, vai. Eu falei, tá bom. É assim então? Por quê? Aí entre os discursos mil, não, porque a gente precisa estar no meio é luz, né, nas trevas, é sal no saleiro. Eu falei, por quê? Porque tudo ficou muito comum. As coisas se tornaram comuns. E a vida de santidade, a santidade traz a você uma vida incomum, irmão. É uma vida de separação. Você já não mais fala a língua deles. Você não fala a língua do seu familiar que não quer saber de, não quer saber de Deus. Antigamente os almoços de família, de domingo, as festas, eram uma risada de falar, isso aí, que legal. Agora tu para, quando você agora tem a santidade de Deus, você para e fala assim, não corri disso não. Que isso? As coisas começam a não passar pela sua garganta. Por quê? Porque você é chato. Eu tenho uma coisa, você é chato. A santidade faz de você uma pessoa chata. Amém ou não? Mas, por quê? Porque Paulo está falando aqui, olha, entenda isso. Viva uma vida diferente. Aqueles que falam coisas que não tem nada a ver, não se misture com essas pessoas. Esteja longe. São pessoas que estão corrompendo o ouvido daqueles que dão a eles ouvido. Todo mundo agora é cristão. É cristão, todo mundo é cristão. Mas é cristão que aceita qualquer tipo de amor. É cristão que aceita não sei o que. Todo mundo é cristão. E Deus está falando para você, uma vida de santidade é quem quer se aparta dessas coisas. Está separado dessas coisas. Ele está falando que está separado das paixões da mocidade, daquilo que dava a você prazer da sua mocidade. Esses dias eu conversando com um jovem, não que ele faça isso, ele fez isso. Também nem sei se ele fez, mas ele me ouviu. Porque eu vi uma situação. A coisa tá tão legal que eu tô lá e tô vendo um negócio da internet. Aí eu vejo uma frase assim, num vídeo. Os religiosos agora estão se debatendo, aquele sorriso, né? Eu falei, religiosos, vamos ver que parada é essa. Eu gosto dessas frases. Religiosos. Aí, pá, aí os irmãos lá, só, desculpa, Sérgio, que eu vou fazer agora, mas. Eu falei, eu sou religioso. Porque está muito complicado. Aí eu conversando com o meu irmão, falou, não, mas o senhor sabe, a gente vive num mundo, é cultura. Eu falei, não, olha só, é diferente. Porque algumas frases, alguns tipos de música remetem a
essa música não fosse cultura. Aí a minha irmã, todo lado, estou ali com a minha esposa, aí eu falo com a minha esposa assim: olha, que coisa mais linda, cheia de graça, aquela menina ali. Aí, pô, tá maluco? Você quer ficar sem nome? Você é bravo. Você quer ficar sem nome? Por quê? Porque nessa canção é isso que você está cantando. Você está desejando uma mulher mais nova, uma mulher que tem a característica da menina de Ipanema. Também? Não é isso mais ou menos? É a frase. Está cantando. Ele diz isso, a música. Aí a pessoa fala: não, mas não tem nada, como não tem nada a ver? Se você põe em prática aquilo que a música está falando, é pecado. Então, se pôr em prática aquilo que a música está falando é pecado, cantar ela é pecado. Você está entendendo? Pode dizer amém? Amém. Alguns se mexeram assim, mas não, fica tranquilo. Pastor, é música, é só música. Mas num caminho de profundidade e santidade, você abre mão da tua cultura para você viver a cultura do reino, a cultura de Deus. Não importa, você é brasileiro, você é músico, o que você for, você fala: eu abro mão de tudo para viver uma cultura diferente, um pensamento diferente, uma forma de agir diferente, uma maneira de falar diferente, uma maneira de proceder diferente. Aquilo que agradava a minha carne na minha mocidade, hoje já não me agrada mais, porque agora o que me agrada é agradar o coração de Deus, é cumprir as vontades de Deus, é me aprofundar em Deus. Aleluia! Você está entendendo isso, amém ou não? Amém. Nós precisamos entrar no caminho. Depois que você entende desse teu relacionamento com Deus, da escolha que Deus fez, que Deus chamou você para ser santo, separado, sacerdote real, nação santa, você começa a caminhar, entender, você começa a entender a sua vida de santidade, e aí essa vida de profundidade com Deus começa a trabalhar em você e fazer você ter atitudes diferentes, porque as atitudes diferentes levam a você a estar cada vez mais perto de Deus. Isso é importante falar também. Porque a questão de ter uma atitude diferente, como eu estou falando, de incomum, é para que você seja cada vez mais parecido com Jesus. É um caminho natural, amado. Se você entendeu que você foi escolhido por Deus, tudo que eu falei aqui nesse segundo tópico, você já está buscando, você vai estar assim: pastor, eu estou entendendo, eu estou buscando. É isso mesmo. Por quê? Porque é natural para aqueles que buscam a santidade começar a estar afastado daquilo que é comum. Aí em Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que foi proposto por Deus? Através do seu chamado, quando você veio para Cristo Jesus, quando você se envolveu com Ele, quando você buscou a santidade, o que na verdade foi proposto por você, por Jesus como exemplo. Ele falou assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ensinando-nos a guardar todos os meus pensamentos, todos os meus ensinamentos. O propósito de Deus, da santidade que é em você e do relacionamento com os outros, não é para você se tornar uma pessoa comum, mas para que você transforme as pessoas que estão próximas a você em filhos de Deus. Amém. Não tem nenhum outro propósito. Não tem nenhuma outra forma. Nós não somos chamados e entendemos que nós somos sal fora do saleiro e luz, para o mundo em trevas, para simplesmente estar perto do próximo e fazer que o próximo se sinta bem perto da gente. Não, ele precisa se sentir muito mal ao ponto de falar: a minha vida está
muito ruim, eu preciso parecer contigo, porque você parece com Jesus. Está entendendo isso? Eu não preciso que as pessoas se sintam bem da forma como elas vivem. Eu preciso que as pessoas se sintam mal, porque elas vivem no caminho do pecado. Elas precisam olhar para mim e ver que a minha vida, a minha conduta traz diferença para mim. Você está entendendo a minha mãe? Ontem eu fui buscar minha esposa de carro, eu estava com o carro, fui buscar minha esposa de carro no trabalho e dei carona com uma senhorinha na escola da Érica. Aí ela falou, essa senhora é uma mulher de Deus. Eu falei, caramba, legal. Ela chegou, ó, velho Brasil, tudo engarrafado, né? Ela chegou e falou assim, ó, encostou e falou assim, ó. Ela falou, bem baixinho, né? Bem calminho. Olha, obrigado pela cara. Ó, vocês vão chegar onde vocês estão indo. Deus vai estar na mão de vocês, vai abençoar vocês, não vai ter nada na frente. Não adivinha não que é pecado, irmão. Cara, aqui no Brasil, tudo limpo. Aquele negócio do BRT que estão fazendo, que para o tempo todo, não vai? Limpo. Limpo. Aí a Érica falou, cara, é uma mulher de Deus. Cara, sabe o que ela faz? Tem vezes no trabalho que as pessoas, né, pedem para ela, que a gente tem algumas coisas que assina, uma coisa parecida de demanda, né, de trabalho. Aí, por exemplo, chegou uma nota para assinar. Aí hoje é dia 30. Aí a diretora deixa lá, dia 30. Aí, pô, esquece que tem que pegar a assinatura de uma outra pessoa, coisa parecida. Aí amanhã é dia 31. Aí fala, fulano, assina aqui para mim, que acabei de assinar, ela olha assim, ó, dia 31, não vou assinar não. Mas por quê? Porque ele está no dia 30, hoje é dia 31. Não vou assinar. Não estava aqui, não resolveu. Então não vou assinar. Simples assim. Aí tu fala, por isso que ela abre a boca e acontece. Tu conta coisa, abre a boca e revela. A Érica falou que ela já parou, a Érica falou um negócio para a Érica aqui, né? Sabe o que ela fala? A Érica, eu quero cachorro. O Ricardo, é isso aí, ela falou aquilo que estava no coração. Eu falei, sabe por quê? E a proximidade com o próximo na vida dela é para demonstrar que ela é diferente. Ela não é comum, ela não é igual a todo mundo. Ela tem uma conduta diferente, uma maneira diferente de agir. E a maneira diferente de agir faz com que as pessoas olhem para ela e falem, é uma pessoa santa. Você está entendendo? O teu papel para com o próximo não é simplesmente um papel social. É importante o papel social, pastor. Tiago fala, olha, mostra a sua fé, que eu vou mostrar minha fé com obras. Aquilo que eu faço, que é a piedade, o amor ao próximo, o fazer algo por alguém, melhorar a situação. É importante você se dar para ajudar as pessoas carentes, as pessoas necessitadas. É de extrema importância. Só que isso não é a realidade a qual Deus chamou você. Deus chamou você para uma vida santa, separada, incomum, diferente. Está entendendo? Por favor, pessoal do ministério. Em Hebreus, um pouquinho mais abaixo, porque a palavra diz assim, pensa, versículo 14, Hebreus capítulo 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, ele está falando da santificação, ninguém verá o Senhor. Sabe por que você precisa ser santo, amado? Ser incomum, ser diferente? Porque disso depende a sua eternidade. Nisso depende a sua vida de eternidade com o Senhor.